Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Podemos assentar. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo falando um pouco antes até mesmo desse momento em que eu disse aqui, ele fala sobre julgo desigual, ele fala sobre outras situações. Eu não vou entrar nessa história do julgo desigual agora, porque eu tenho uma opinião muito dura quanto a isso, né? E eu acho que julgo desigual é quanto a relacionamentos e principalmente a casamento, tá? Antes do casamento não existe julgo desigual, até porque também não existe namoro nem noivado, né, na Bíblia. E as pessoas precisam ter esse conhecimento bíblico, né? O namoro e noivado foi criado pela nossa cultura, pela nossa sociedade, até mesmo para a gente ter conhecimento um do outro. Isso até é importante. Eu não sou contra o namoro ou ao noivado. Mas o julgo desigual, ele fala sobre relacionamento, casamento, aquilo que não professa a mesma fé, são grupos diferentes, um grupo que acredita em Cristo e outro grupo que não acredita em Cristo, ponto e acabou, não é? Simples assim. Julgo desigual é isso, né? Ele fala sobre os fiéis e sobre os infiéis, mas aqui o apóstolo Paulo, ele continua um pouco se aprofundando, ele continua um pouco falando, ele continua um pouco estressando essa conversa. E essa conversa que ele estressa é sobre a separação entre o bem e o mal. Sobre aquilo que nós somos e aqueles que não são. Aquilo que nós precisamos entender, que esse conceito é importante para que nós possamos entender, e ele é fundamental para que nós possamos entender o nosso relacionamento de Deus conosco, de nós com Deus. Por quê? Porque sem isso, nós não conseguimos entender, invariavelmente, o que nós vivemos na terra. Há uma separação entre o bem e o mal. E se a gente parar aqui para fazer uma alusão, como todos sabem, eu sou fanático pelo Star Wars. Tem mais alguém aqui que gosta de Star Wars? Você gosta? Ah, Davi, você não gosta, você não é? Um pouquinho só. Eu acho que quem compete comigo aqui é a Vilma, não é? Quem já assistiu aqui algum filme Star Wars? Não é? Uma vez só? Uma vez só, Pri? Você acha ruim? Nossa, eu acho a história fantástica, não é? Mas se a gente não for pensar em Star Wars, se a gente não for pensar em Star Wars, se a gente for pensar em quase todos os filmes que a gente assiste, vamos pensar Vingadores, vamos pensar a Liga da Justiça, nós vamos pensar as Crônicas de Nárnia, nós vamos pensar o Senhor dos Anéis. Olha para todos esses filmes, qual é o enredo do filme? A luta entre o bem e o mal. Se você olhar a Bíblia, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, qual é a luta que existe entre o bem e o mal? É isso, basicamente é isso. E se nós entendermos isso, nós vamos nos entender diante de Deus. Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho que ter diante de Deus? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho que ter diante das pessoas? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho que viver nessa sociedade, na cultura em que eu pratico? As coisas que eu vivo, as coisas que eu coloco diante de mim. E aí eu separei 2 pontos bem básicos para a gente tratar isso hoje. A primeira coisa que eu vejo é que há uma separação moral e espiritual. Há uma separação na qual vem do pecado e tudo que é contrário àquilo que Jesus falou em suas palavras. Moralidade, espiritualidade.
Porque sabe o que acontece, meu amado? Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós praticamos a fé em Cristo Jesus, quando nós olhamos para as suas palavras, quando nós olhamos para as suas orientações, a nossa moralidade muda. O nosso moral muda, a nossa espiritualidade muda. Por quê? Porque nós paramos de ter a prática do pecado. Quando o pecado entra, o mal passa a existir. E aí eu já ouvi muitas discussões, mas quem fez o mal, pastora? Foi Deus? Eu já vi muitas discussões sobre essa, eu já estudei sobre isso. Já estudei muito, mas muito exaustivamente. Deus é quem fez o mal. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver lá, Deus é Deus de vingança, Deus é o Deus terrível, Deus é o Deus que destrói os inimigos, Deus é o Deus que derriba as coisas, e por aí vai. Eu quero só dizer uma coisa para você, meu amado: o mal é apenas a ausência de Deus. Se Deus não estiver lá, o mal prevalece. Então preste muito bem atenção. A primeira coisa que você precisa entender, que em toda a sua vida a presença de Deus tem que ser real. Porque se a presença de Deus é real na sua vida, o mal não prevalece. Se o mal não prevalece, é porque você está na prática diária de vida, moralmente falando, do bem, das coisas boas, das boas intenções, daquilo que Cristo fala através das suas palavras, das bem-aventuranças. Se nós não praticarmos isso, nós não temos a presença do bem na nossa vida. Invariavelmente temos a tendência de fazer o mal. É mais fácil a gente fazer o mal do que fazer o bem. É mais fácil falar mal do que falar bem. É mais fácil ter a prática do pecado do que a prática da vida cristã. É mais fácil nós olharmos para as coisas erradas do que para as coisas certas. Por quê? Porque nós temos essa tendência. Isso aqui fala mais alto. Isso aqui se prevalece. Isso aqui ferve. Ou não ferve? Ferve no casamento? Ferve. Ferve quando os filhos pisam na bola? Ferve. Ferve no trânsito? Ferve. Ferve no trabalho? Ferve. E aí a gente começa a ver a luta do bem e do mal. A coisa que eu mais gosto é o desenho do Pica-Pau. O desenho do Pica-Pau é o melhor. Fica o pica-pauzinho bom aqui, um anjinho, e o pica-pauzinho demoninho aqui, sentado do lado, e um do lado do outro, falando na sua orelha. E você tem que escolher qual que é o certo para você fazer. Só que ninguém presta atenção que o pica-pau sempre faz o mal. Sabia disso? O pica-pau sempre faz o mal. Ele não ouve o anjinho bom. Ele vai lá dar pau no Leôncio. Você lembra do Leôncio, Paulo? Então você é da minha época, né? O Davi é da época daquele Rin-Tin-Tin. O Davi brincava com a Lessie, não é? Tinha aquele capitão rodoviário lá, não tinha? Isso também é da época do Davi. Não é isso? Era capitão rodoviário o nome? Patrulha rodoviária, era uma coisa assim, não é? Amados, quando a gente olha para isso, quando a gente vê essa separação, você precisa entender o seguinte: olhe para mim, por favor. A moralidade e a espiritualidade nossa é baseada na prática do bem. Quando Cristo entra na minha vida, eu tenho que viver na prática do bem. Ponto. Eu tenho que fazer bem para você, você tem que fazer bem para mim, eu tenho que fazer bem para as pessoas, eu tenho que fazer bem no trabalho, eu tenho que fazer bem em tudo que eu faço. Bem, quando você pratica o bem porque Cristo está na sua vida, Deus prevalece, o reino dele é estabelecido. E aí o que acaba acontecendo? O mal não existe. E se ele se levantar contra a tua vida, a palavra de Deus diz que ele cai por terra, porque não tem poder contra você. Agora, quando você está na prática do mal, você vive
na brecha, como dizem por aí, do mal poder tocar em situações da sua vida. Porque o mal não lhe toca, mas nas situações da sua vida ele toca. Ah, pastor, mas e a doença? A doença é porque o nosso corpo é velho. A doença é porque o nosso corpo pode ser tocado por esse tipo de situação. Nós estamos caminhando para a morte, pessoal. O mal não lhe toca. Se você está em Cristo, nova criatura é, está na prática do bem, o mal não lhe toca. Mal é ausência de Deus. Simples assim. Segunda coisa que eu vejo que Paulo fala aqui, é que quando nós nos acercamos de uma estreita intimidade, de uma estreita dedicação, de uma estreita comunhão com Deus, de que nós fomos lá e adoramos a Ele, e principalmente servimos a Ele, nós temos a plena convicção de que Deus traz para nós a transformação dos ambientes em que nós vivemos. Você precisa ser um bom servo. Primeiro você precisa ser bom. Depois você precisa ser um bom servo. Servo bom e fiel, diz a palavra do Senhor. Se você for um bom servo, um servo fiel, Deus é fiel. É bíblico. A fidelidade de Deus é sobre a sua vida. A fidelidade de Deus é sobre tudo que você colocar nas suas mãos, ou estiver nas suas mãos. E sabe, amados, pode vir a situação que for, se Deus é fiel, você passará pela situação. Não é assim? Nós ouvimos hoje isso pela manhã. Nós ouvimos hoje vários textos em que confirma aquilo que Deus é na nossa vida. Que nós precisamos lembrar dos pequenos milagres que Deus faz, porque sempre haverá milagre na nossa vida. Porque quando nós lembramos de Deus todos os dias da nossa vida, Deus muda todos os dias a nossa história de vida. E nós precisamos entender que a nossa história de vida está sendo escrita. E há essa luta entre bem e mal. Só que quando levantar a sua mão agora, você vai declarar que todo o mal já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Que toda obra do maligno não tem poder em nome de Jesus Cristo. Isso é prática. Isso é a nossa luta. É a nossa luta. É a luta de vocês todos os dias na escola. É a luta de vocês todos os dias nas amizades. É a nossa luta todos os dias no trabalho. É a nossa luta todos os dias nos nossos pensamentos, que o maior campo de batalha que nós temos entre luta e bem e o mal, é os nossos pensamentos. Conversava com o pastor Paulo essa semana, fui fazer uma visita a ele lá no seu trabalho, e eu chego lá, na recepção lá da sala dele, por gentileza o senhor Paulo, o doutor Paulo, só um minuto. O cara é. Doutor Paulo? Sim, senhora, doutor Paulo. Não é? Vossa Excelência. O Paulo trabalha no Supremo Tribunal do Espírito Santo de Deus. Porque ele pratica o bem. Gostou dessa? Né? Amados, ele me contou uma coisa, eu fiquei tão feliz. Ele vai cantar na virada cultural da cidade de São Paulo. E nós vamos estar lá, tietando, com um popozinho assim, ó. Vai, Paulão! Vai. Paulizete, isso é boa. Não é? E o cara ainda vai tocar, acho que antes do Paulo Baruch. Não é qualquer um. É tudo paulada logo de cara. Né? Mas a gente estava sentando e a gente estava conversando de uma situação que aconteceu entre pessoas que nós conhecemos. E eu disse uma coisa para o Paulo, eu falei, Paulo, parece que esse pessoal não quer ter paz. Amado, você quer ter paz?
Quem quer ter paz? Não é isso que a gente deseja para a nossa vida? A gente pode não ter nada, mas se a gente tiver paz, nós estamos bem. Não é assim? A gente pode não ter as melhores coisas, a gente não precisa ter nada de mais especial, mas se a gente estiver em paz, nós estamos bem. Para estar em paz, amados, você precisa ser do bem. Ser do bem é aquela pessoa que tem uma íntima comunhão com o Pai, vive com o Pai, vive pelo Pai e é um bom servo. O servo é aquele que pratica as coisas do bem. E se a gente olhar aqui, olha no Velho Testamento, em Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, verso 44. Olha como é que era no Antigo Testamento. Levítico capítulo 11, verso 44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Desde lá de trás, Deus, porque é santo, diz a você, seja santo. E aí ele diz um exemplo aqui, olha, lembra do réptil? Lembram-se? Lembram-se daquela peçonhenta? Vocês conhecem alguém peçonhento? Você conhece, Pietra? Alguém? Por que ele deu um toque em você, Pietra? Ela mesmo? Vocês conhecem alguém que é peçonhento? Conhece alguém que é venenoso? Que o veneno escorre aqui pelos lábios? Deus faz o povo ser lembrado disso. Deus faz o povo ser lembrado que quando nós estamos na prática do mal, nós somos envenenados. Envenenados com uma vida horrível. Deus nos lembra todos os dias que nós precisamos estar em santificação. Santificação é andar perto de Deus, próximo do Senhor. Livrar-se das práticas. Amados, eu garanto para vocês que a melhor coisa da vida é viver com Deus. Sempre será. E aí no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 15, olha o que Jesus diz aos discípulos. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus falando. Jesus falando. Jesus traçando para nós como é que nós devemos ser. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui, a guerra existe, mas eu quero dizer para você, santifique-se. O Senhor será fiel na sua vida. Pratique o bem, seja servo. Há uma luta sim. Mas se nós seguirmos a história do Star Wars, a força está com você, e é a força do Espírito Santo. E a força do Espírito Santo está sobre as nossas vidas, porque nós podemos declarar isso todos os dias. A regrinha dessa semana é que você vai levantar todas as manhãs, e você vai declarar que toda obra do mal já caiu por terra no nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu creio.
Eu vou levantar amanhã pela manhã e eu vou declarar que toda obra do mal já caiu por terra contra a minha vida. Eu não preciso falar muito mais coisas, porque se eu já falar contra a minha vida e eu estou praticando bem em todos os lugares, aonde eu estiver, Deus estará comigo. Se eu estou na minha casa, Deus estará comigo na minha casa. Se eu estarei no meu trabalho, Deus estará comigo no meu trabalho. Se eu estiver na igreja, Deus estará comigo na igreja. Se eu estiver visitando, Deus estará comigo visitando. Se eu estiver andando no shopping, Deus estará comigo. Se eu estiver na escola, na aula, aonde eu estiver, eu já declarei que toda obra do mal já caiu por terra, porque você vai estar praticando bem. Sabe o que falta para a igreja hoje? Praticar o bem. Não é? Nós somos a igreja. Será que nós praticamos o bem? Será que nós fazemos o bem? Será que nós estamos realizando aquilo que Deus quer que a gente realize? Eu quero orar com você nessa noite e eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida para que você tenha ódio do pecado. Porque está na hora da gente ter ódio do pecado. Sabe o que diz lá o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12? Olha o que ele diz. Verso 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Sabe o que eu entendo por amor não fingido? Por crente verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro. Você é crente? Na outra semana, 2 semanas atrás, né, pastor? Que eu pus hashtag não tenho vergonha de ser crente. Não é? Eu não tenho vergonha de ser crente. Hashtag é que eu gosto de Rastafari. Hashtag não tenho vergonha de ser crente. Quando eu vejo essa palavra do apóstolo Paulo, que o amor não seja fingido, sabe o que quer dizer isso? Que tem muita pessoa que finge amar, finge ser crente, finge ser cristão, mas você precisa aborrecer o mal, você precisa odiar o pecado, você precisa odiar as práticas ruins, você tem que prevalecer nas coisas boas. Faça o bem e você vai aborrecer o mal. E é natural isso. E aí, para a gente terminar, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 9, diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Olha para mim aqui um pouquinho. Você é evangélico? É mesmo, Bia? Hein? Você é evangélico? Evangélico é aquele que diz que pratica os evangelhos. Quando você não pratica o evangelho, você está vivendo outro evangelho. O seu evangelho. O evangelho do eu. Eu faço, eu acho, que eu aconteço, que não posso, que faço, que deixo, que não deixo. Que acredito. Eu sei o que é, o que não é. O pecado eu que determino. Anátema, diz o Senhor sobre isso. Quando os eus entram na nossa vida, eu não consigo compreender aonde eu estou nessa guerra entre o bem e o mal. Mas hoje vocês aprenderam um pouquinho dessa guerra, um pouquinho do que você precisa entender, que quando você exatamente está posicionado, quando você está íntimo de Deus, o mal não prevalece na sua vida. E eu quero orar para que o mal não prevaleça mais na sua vida, que o pecado não tenha mais brecha com você, que você o odeie. Sim, eu odeio o pecado. Quem odeia o pecado aqui? Não sei você, eu quando peco eu fico mal. Eu fico muito mal quando eu erro. Eu fico muito mal quando eu sei que eu fiz alguma coisa errada. Essa mesma conversa que eu estava tendo com o pastor Paulo, a gente estava falando de pessoas que praticaram muito mal. Mas amados, posso falar o que eu fiz? Eu orei essa semana inteira por essas pessoas. Essas pessoas não me fizeram bem um dia.
não me fizeram bem, fizeram muito mal. Mas elas estão passando um processo muito difícil, muito duro. Eu falei, Deus, proteja elas. Que elas não percam a salvação. O que é necessário passar, que passe, mas que não percam a salvação. Sabe por quê, amados? A gente não pode pagar mal com mal. Nós somos aqueles que estabelecem o reino de Deus na terra. E se eu estabeleço o reino de Deus na terra, eu tenho que praticar o bem. Eu tenho que ser um bom servo. O bom servo é aquele que serve, não aquele que destrói e não aquele que arrebenta. Você precisa ter alguma coisa que precisa ser retirado? Tem algum mal que precisa ser quebrado? Eu quero declarar junto com você hoje, porque diz a palavra de Deus, o que é ligado na terra é ligado nos céus. E se é ligado nos céus, hoje eu quero declarar que tudo aquilo que está tentando contra a tua vida, que senta às vezes no teu ombro e fica falando assim, não, faz isso, faz isso, faz isso, e que isso não é o certo, eu quero dizer que hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai se fortalecer pelo Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e isso não vai ter mais utilidade na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que estamos aqui hoje, e há uma luta aqui. A tua palavra diz que há uma luta nas hostes espirituais, é uma guerra, o bem e o mal. Mas eu sei, Senhor, que o teu Santo Espírito que está aqui hoje, pode nos fortalecer, em que nós possamos praticar o bem todos os dias, para que nós possamos ser bons servos, para que a nossa luta seja uma luta santificada, mudada, transformada. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o teu Santo Espírito nos fortaleça agora, limpa das nossas mentes os pensamentos malignos, as tentativas, Senhor, de que nós possamos estar caindo às vezes no erro, no pecado, na falha, que nós possamos aborrecer o mal no dia a dia da nossa vida, quando nós estudamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos relacionamos em nossas casas, quando nós nos relacionamos em nossos casamentos, com os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito manifeste agora em nós uma transformação real, que nós não pratiquemos o evangelho pessoal, mas o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, venha sobre estas vidas agora. Manifesta, Senhor, o teu agir, manifesta, Senhor, o teu querer, manifesta, Senhor, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós saiamos daqui fortalecidos pela fé, que não tenhamos mais participação, Senhor, no mal, mas no bem, em nome de Jesus. Amém. Você está com fé aí? Você veio buscar um pouquinho mais de fé? Porque nós andamos e estamos aqui na igreja para nos alimentarmos um pouco mais e praticarmos um pouco mais, e é uma prática diária. Às vezes a gente vai sair daqui um pouquinho mais do que nós entramos ontem, mas esse pouquinho mais que nós entramos ontem é o suficiente às vezes para passar na semana, é o suficiente às vezes para passar pelaquela luta, pela doença, pelo problema, pela dificuldade, pela situação que você está vivendo no seu trabalho. A gente vem se alimentar, e eu quero agora, em fé, junto com você, que você faça uma declaração comigo, amém? Vamos fazer uma declaração? Nós vamos declarar que toda obra do mal vai cair por terra, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, juntos, vamos declarar a vitória do Senhor. Diga assim comigo, eu declaro. Eu declaro. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que toda obra do mal, que toda tentativa do inimigo, que toda tentativa caia do por inimigo, terra agora. caia por terra agora. Na minha casa. Na minha casa. Contra a minha família. Contra a minha família. No meu trabalho. No meu trabalho. No meu dia a dia. No meu dia a dia. Já está destruído. Já está destruído. E repreendido. E repreendido. Toda obra do mal. Toda obra do mal. Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí você cumprimenta a pessoa do seu lado assim, ó: Deus te deu a vitória hoje em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus é bom o
tempo todo Deus é bom. Amém?